Muito bem, irmãos, nós vamos então orar mais uma vez, pedindo ao Senhor para abençoar o nosso tempo de estudos, não é? Nós temos usado esse programa de estudos das quartas-feiras à noite para tratar de um tema que é a nossa experiência de morte. O tema que nós temos dado é vivendo e morrendo de maneira digna do Evangelho. Isto é, o conhecimento de Cristo afeta o modo como nós vivemos e afeta também o modo como nós morremos, não é? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa é a nossa convicção cristã. Então vamos orar pedindo ao Senhor a bênção. Senhor, nós damos-te graças pela oportunidade que nos dás de mais uma vez nos reunirmos aqui para tratarmos desse assunto a respeito do qual a tua palavra nos instrui. Nós queremos receber instruções do Senhor a respeito desse assunto. Ajuda-nos a termos uma compreensão bíblica desse assunto e que assim nós possamos viver melhor para a glória do teu nome. Que tu estejas trabalhando em nós, abrindo o nosso entendimento, a fim de que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, nos dê clareza a respeito do assunto que estamos estudando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós temos usado na quarta-feira uma metodologia de estudos temáticos, não é? Então, o tema é o assunto da morte. Já vimos que é um assunto sinistro, a gente não gosta muito de tratar, mas a Bíblia diz que é um assunto do qual nós não podemos fugir. Precisamos ter boa compreensão dele, e uma boa compreensão dele faz de nós pessoas mais sábias. Além disso, vimos também que não há como fugir, não há como fugir. A morte é uma experiência de todos nós, é uma experiência universal e é uma experiência inevitável, não é? Então, nenhum de nós pode dizer, não é comigo, é com você sim, e você precisa parar para refletir a respeito desse assunto. Nós já vimos que a Bíblia trata desse assunto de maneira relacionada ao pecado. A Bíblia conecta a morte com o pecado. Morte, para a Bíblia, é consequência do pecado, é salário do pecado. A morte não é parte da boa criação de Deus, a morte é consequência da nossa rebelião. Por isso é natural, é compreensível que a gente tenha uma certa rejeição da morte. É por isso que a gente não gosta muito de pensar nela. A gente rejeita essa experiência. Então é natural. É natural porque ela é antinatural. Já vimos isso. Depois nós vimos que a morte na Bíblia não significa a cessação da existência. Na Bíblia, morrer não é deixar de existir. Aqueles que morrem continuam existindo, não é? A morte na Bíblia significa separação, é uma ruptura. A Bíblia fala da morte no sentido espiritual, quando nós estamos rompidos, separados de Deus. Por isso que Paulo diz que outrora, quando estávamos sem Deus, sem Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, é um tipo de morte espiritual. A Bíblia diz que aqueles que serão condenados,
estarão para sempre separados de Deus, sem nenhuma chance de reconciliação com Ele. É um tipo de existência eterna que a Bíblia chama de morte eterna, ou a segunda morte. E a morte física também significa separação. É uma ruptura. Nós somos separados de nós mesmos. Estranho, mas é isso mesmo. Nós somos uma unidade psicossomática. Temos uma dimensão material, que nós chamamos de corpo, e temos uma dimensão imaterial no nosso ser, que nós chamamos de alma. E no estado de morte, corpo e alma se separam. Nós somos separados de nós mesmos. Então é um tipo de existência anômala, estranha, mas continuamos a existir desincorporadamente, isto é, fora do corpo. É isto que a Bíblia ensina. E nós aprendemos que esse modo de existir fora do corpo ainda não é o nosso destino final. Nós vimos que nós não fomos destinados a uma existência etérea sem corpo. Nós cremos que o estado final nosso só será estabelecido depois da ressurreição do corpo. Então, Deus está nos redimindo de maneira integral. Deus está nos redimindo na totalidade do nosso ser. Corpo e alma serão redimidos e nós seremos seres completos, integrais na eternidade quando habitarmos com o Senhor em novos céus e nova terra. Então, vimos que esta existência fora do corpo é uma existência provisória, ainda não é o nosso estado final. Aprendemos também que a Bíblia ensina que esta existência desincorporada, provisória, que os teólogos chamam de estado intermediário, isto é a nossa existência entre a morte e a ressurreição, esse estado intermediário, não é? Nós vimos que é um modo de existência consciente. Existem certos setores da cristandade que acham que é um estado de existência inconsciente, é o que chamamos de sono da alma. Mas nós vimos que o modo como a Bíblia fala deste estado nos leva à conclusão de que é um estado de consciência. É claro, eu já disse a vocês que a Bíblia não trata com muita clareza dessa condição daqueles que morreram. Nós temos apenas sussurros na Bíblia, mas temos o suficiente para concluir que é uma existência consciente. Nós já vimos isso. E vimos também que esta existência, que a gente chama de estado intermediário, é uma existência já de gozo, de prazer, não é? Para os que estão em Cristo. Então a Bíblia fala com muita clareza que a condição é uma condição de gozo. Paulo fala que é incomparavelmente melhor a nossa existência aqui, não é? Então, além de, embora não seja o gozo definitivo, final, não é? Mas já é
uma existência de gozo, de prazer na presença do Senhor. Então, tudo que vimos até aqui sobre esse modo de existência fora do corpo está resumido numa das perguntas do breve catecismo de nossa igreja, não é? Para aqueles que não sabem, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional. Ela tem em documentos um resumo daquilo que crê, não é? Nós temos uma confissão de fé e 2 catecismos que resumem a crença dos presbiterianos. Um desses catecismos, esses documentos foram escritos por irmãos nossos do século XVII, lá na Inglaterra. Um desses documentos, que é chamado de Breve Catecismo de Westminster, que foi escrito lá em Westminster, na Inglaterra, lá na Abadia de Westminster. A pergunta 37 do Breve Catecismo, que foi um documento escrito para treinar crianças na fé bíblica, a pergunta 37 trata exatamente desse assunto. Se você acompanhou, terminamos domingo, uma série de comentários dessas perguntas no nosso boletim. Então, terminamos domingo, são 107 perguntas. Mas a pergunta 37 é a seguinte: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Resposta que os nossos irmãos deram, que resume isso que nós já vimos até aqui. As almas dos fiéis, as almas, a dimensão imaterial, as almas dos fiéis, na hora da morte, são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E os corpos, a dimensão material, que continuam unidos a Cristo, descansam na sepultura até a ressurreição. Então, a dimensão material, o corpo, não é uma parte descartável, desprezível, não é. Continua unido a Cristo, Cristo morreu por sua alma e morreu pelo seu corpo. Vai redimir a sua alma e vai redimir o seu corpo. A sua alma será aperfeiçoada na hora da morte, mas o seu corpo só será aperfeiçoado no último dia, na ressurreição. Aí você será totalmente aperfeiçoado, corpo e alma. Então, a pergunta 37 do Catecismo trata exatamente desse assunto. Até aqui foi recapitulação. Na semana passada, quando nós falamos que é uma existência consciente, essa existência dos que morreram, o Jetro levantou uma questão que é a extensão desta consciência. A pergunta do Jetro, o ponto que ele levantou foi o seguinte: dizer que os que morreram estão conscientes, será que isso significa dizer que eles sabem o que está acontecendo aqui entre nós, na Terra? Será que a alma ou o espírito daqueles que partiram, será que eles nos veem? Os meus pais já morreram. Será que meus pais me veem? Não é? Como é que é esta consciência? E a gente poderia ainda levantar mais perguntas sobre isso. Seria possível algum contato com eles? Será que é possível a gente fazer algum contato com aqueles que já partiram, com aqueles que já morreram e existem em uma outra dimensão? Então, essas são perguntas das quais nós vamos tratar hoje, não é? Para compreender melhor esta condição de morte.
Eu já disse a vocês que a Bíblia apenas sussurra, não é? Sobre esses assuntos. A gente não tem muita revelação bíblica. A Bíblia não lança muita luz sobre esse assunto, até porque talvez porque não seja o nosso estado final, não é? Não é o propósito final de Deus para nós. Mas a gente tem luz suficiente para chegar a algumas conclusões a respeito dessas perguntas. Então vejam bem, existem aqueles que admitem, mesmo dentro da cristandade, existem aqueles que admitem a possibilidade de contato com aqueles que partiram. Por exemplo, a doutrina católica romana parece admitir esta possibilidade de contato, direto ou indireto, com aqueles que já morreram. Por exemplo, há uma doutrina ensinada pela teologia católica que é conhecida pelo nome de intercessão dos santos. Então, a doutrina da intercessão dos santos é um ponto da fé católica. O que ensina a doutrina da intercessão dos santos? Eu vou ler aqui uma pequena definição que foi redigida pelo Concílio de Trento, 1545 a 1563. O Concílio de Trento formulou a doutrina católica da intercessão dos santos da seguinte maneira: os santos, isto é, os crentes que já morreram, os cristãos que já morreram, os santos que reinam agora com Cristo, isso é, aqueles que já morreram e estão com Cristo, oram a Deus pelos homens, da intercessão dos santos. Eles intercedem por nós, eles oram por nós. É bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões, para que vos obtenham benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. E diz mais, o Concílio de Trento diz o seguinte: são ímpios os que negam que se devam invocar os santos que já gozam da eterna felicidade no céu. Então, segundo a teologia católica, nossos irmãos que nos antecederam na caminhada cristã, nossos irmãos que já fazem parte da igreja triunfante, eles oram, eles intercedem por nós que ainda estamos na igreja militante. Estamos ainda peregrinando por esse mundo, na militância, na luta, na batalha. Eles já estão na glória, mas eles oram, eles intercedem por nós. Então é isso que a Igreja Católica chama de intercessão dos santos. Deixe-me ler aqui o Catecismo da Igreja Católica. Diz o seguinte: pelo fato que os do céu estão mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a toda a Igreja na santidade. Não deixam de interceder por nós ante o Pai. Apresentam por meio do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
os méritos que adquiriram na terra. Sua solicitude fraterna ajuda, pois, muito a nossa debilidade. Então, aqueles que já morreram estão numa condição de maior intimidade com o Senhor e, portanto, eles oram, eles intercedem por nós. Então, essa é a crença. Desse modo, podemos dizer que a Igreja Católica, ou para a Igreja Católica, aqueles que já morreram, eles intercedem por nós junto ao Pai, e isso implica, em alguma medida, em algum nível, comunicação entre eles e nós, não é? Alguns estudiosos católicos, alguns teólogos católicos entendem que essa comunicação ela é indireta, não é? Você ora por alguém que já morreu, Pedro, Paulo, Tiago, os apóstolos, ou mesmo outros que não eram apóstolos, não é? Você ora diretamente a ele, ou você ora e os anjos pegam a sua oração e de maneira indireta levam a um irmão nosso que já faleceu e ele intercede a seu favor junto ao trono de Deus. Então, essa é a formulação teológica da coisa. É por isso que você vai ver no catolicismo popular, então alguém que está querendo se casar vai procurar quem? Santo Antônio, né? É o Antônio, que é ele tem uma tarefa que é interceder por aqueles que querem casamento, não é? Então, quem é Antônio? Antônio é um fiel que no passado, não é? Serviu a Deus no mundo e ele morreu e ele está aguardando a ressurreição no estado desincorporado, mas ele intercede por nós. Essa é a intercessão dos santos, não é? Aí você pode falar com a Santa Rita de Cássia, não é? Para interceder por você junto a Deus. Então, isso pressupõe algum contato, alguma comunicação com irmãos nossos que existem numa outra dimensão, no estado desincorporado. Está claro que mesmo entre cristãos, na cristandade em geral, você tem posições que acreditam que é possível esse contato com aqueles que já morreram, seja um contato direto ou um contato indireto, não é? Entre os espíritas, também, o espiritismo, o espiritualismo, os espiritualistas ou os espíritas, eles também acreditam e defendem essa possibilidade de um contato, não é? De uma comunicação com aqueles que existem hoje de maneira desincorporada, depois de passar pela morte. Então, segundo o Espiritismo, os espíritos, as almas dos mortos, elas não só podem se comunicar, como, na verdade, se comunicam com os vivos, não é? Em geral, a crença é de que existem entre nós pessoas que têm uma certa sensibilidade a estas influências de pessoas que já morreram e é possível fazer contato com elas. É o que eles chamam de mediunidade. Então, tem uma pessoa que tem mediunidade, ela tem uma certa sensibilidade e ela consegue, então, fazer esse contato entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, ele faz a ponte, faz o contato, não é?
Então, esta é uma possibilidade apresentada pelo Espiritismo e que se torna muito atraente, às vezes, para muita gente. Muita gente. É bastante atraente, porque pensem comigo numa mãe com o coração dilacerado, com a perda de um filho, e que vê a possibilidade de um contato com ele. É uma coisa bastante atraente, não é? Órfãos, cheios de dor, cheios de saudade, vê nesta proposta um raio de esperança de poder ter contato com um ente querido que partiu. Então, essa dor, esse desespero da ausência, parece encontrar no Espiritismo uma solução fácil para o problema. Não é atraente? Olha, se houvesse uma possibilidade, eu gostaria de ter um contato com a minha mãe. Olha, seria muito interessante se eu pudesse ter esse contato com ela, não é? Acho que sim. Às vezes eu sonho com ela, até hoje tenho saudades dela e de repente poderia ser uma coisa interessante. Não é? Então, isso acaba atraindo. E muitas pessoas procuram esses médiuns porque querem, por meio deles, não é, ter um contato com pessoas que já partiram, que já morreram. Tá? Então, há quem crê nesta possibilidade. Percebam que até certo ponto nós concordamos, no sentido de que os que morreram existem, eles não cessaram a existência deles, né? O nosso ponto é possível a gente ter contato com eles ou não é possível ter contato com eles? A pergunta é, o que a Bíblia ensina? Qual é o ensino da Escritura sobre esse assunto? Repito, a Escritura tem sussurros, não é? Sobre a condição daqueles que morreram, mas eu diria que o modo como a Bíblia fala sugere a impossibilidade de comunicação entre nós e os que já morreram. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Abra aí a sua Bíblia. Jó, localize aí o capítulo 7 de Jó. Então, há algumas passagens que nós vamos ver que falam de uma maneira que sugere a nós a impossibilidade. Aí, no capítulo 7 de Jó, nos versos 9 e 10, a gente lê o seguinte, olha, falando da condição daqueles que partiram. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, essa maneira de falar da condição daqueles que desceram à sepultura parece sugerir a impossibilidade de um contato. Ainda em Jó, avance um pouquinho aí na sua Bíblia, vá para o capítulo 10. E veja o verso 21 no capítulo 10. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Essa é uma maneira de falar da condição daqueles que morreram. Então, fala que é uma viagem sem volta. Essa é a ideia aí. Mas há uma passagem que
que sugere isso também. Segundo livro de Samuel. Abra a sua Bíblia, é um episódio muito conhecido de vocês. Segundo livro de Samuel, é uma narrativa, um fato aí, é uma narrativa histórica, no segundo livro de Samuel, daquele caso de Davi. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Vocês se lembram que filho de Davi com Betseba, aquele que nasceu daquele caso vergonhoso de Davi, adoeceu gravemente. Lembram? Segundo Samuel 12. E Davi intercedeu ao Senhor em favor do menino que ficou gravemente doente. Verso 16 de 2 Samuel 12. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, verso 17, então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Então, Davi orou intensamente, prostrou-se, ele não queria se alimentar, jejuou, intercedendo em favor da criança enferma. Verso 18. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Então eles ficaram com medo de dar a notícia a Davi, porque ele pareceu tão abatido com a enfermidade do filho que eles pensaram, se falar com ele agora que a criança morreu, talvez ele nem aguente receber esta notícia, porque tal era o abatimento dele enquanto a criança estava doente. Verso 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi percebeu, pegou no ar, né? Percebeu que tinha alguma coisa errada. Percebeu que eles estavam cochichando entre eles e desconfiou e perguntou: a criança morreu? E aí eles disseram: assim, a criança morreu. Verso 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Então, surpreendentemente, com a notícia da morte da criança, Davi ofereceu a Deus um culto de gratidão e voltou à vida normal, não é? Surpreendeu as pessoas que achavam que ele ia ficar mais abatido ainda. E aí eles não aguentaram, quiseram saber que explicação Davi daria, não é? Verso 21. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Quer dizer, reação, nós imaginávamos que você fosse desmontar, não é? Verso 22. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim.
Então, essa era a convicção de Davi. Davi disse, olha, enquanto a criança estava viva, havia esperança. Daí eu estava clamando ao Senhor, lutando em oração, não é? Esperando que ele atendesse o meu pedido. Mas uma vez que a criança morreu, não há mais o que fazer. Deus já respondeu a minha oração, eu não vou trazer essa criança de volta, eu irei a ela, mas ela não virá a mim. Então, essa maneira de falar sugere que aquele que morreu, aquele que partiu, não há possibilidade de contato, não é? Então, a Bíblia narra desta maneira que sugere para nós que é impossível, há uma impossibilidade de comunicação com os que já morreram, ok? Então, tese geral, a Bíblia parece ensinar que é impossível esse contato. Mas, irmãos, vejam bem, nós sabemos que há exceções. Sabemos que, de maneira excepcional, de maneira milagrosa, pessoas que já morreram voltaram a esta vida. Não é verdade? Fizeram algum tipo de contato e voltaram a essa vida, literalmente. Para começar, por exemplo, a Bíblia narra caso de pessoas que morreram e voltaram. A gente chama de ressurreição, de ressuscitaram, não é? Aqueles casos do Antigo Testamento, né? Lá com Eliseu, Elias, trouxe à vida aquele filho da viúva. A gente tem exemplos no ministério de Jesus, dos apóstolos. A narrativa dos evangelhos registra pelo menos 3 casos, não é? Nós temos aquele caso da filha de Jairo, a menina tinha acabado de morrer, uma adolescente, e ela voltou. Então ela teve em algum tempo, ela esteve desincorporada. Em algum momento, ela existiu, não é? Na mesma condição em que estão aqueles que partiram e retornou. A gente tem o caso daquele jovem filho de uma viúva lá na cidade de Naim, não é? Viúva de Naim. Lá, no caso da filha de Jairo, a menina tinha acabado de morrer. No caso do filho dessa viúva lá na cidade de Naim, eles já iam para o sepultamento. Jesus parou o cortejo fúnebre e ressuscitou. Dorcas, né? O caso dos apóstolos, não é? Então, mas aqui eu estou me lembrando dos casos feitos por Jesus, não é? Lázaro é um outro caso. Lázaro já é um caso mais avançado, porque a Bíblia diz que ele já tinha sido sepultado e já estava em processo de putrefação, de decomposição. Então, se a filha de Jairo teve algum tempo nessa existência desincorporada, Lázaro teve bastante tempo, não é? Ele existiu, não é? De maneira desincorporada há algum tempo. Então, nós sabemos que há esses casos excepcionais, milagrosos, que Deus, dentro do seu propósito, fez com que mortos voltassem a esse mundo. A gente chama de ressurreição esses casos, mas, tecnicamente falando, não foi ressurreição no sentido que aconteceu com Jesus. Jesus é a única ressurreição que aconteceu até agora, não é? As demais só acontecerão no último dia, na vinda de Cristo. Porque Lázaro, por exemplo, voltou a essa vida
mas ele voltou ao corpo mortal e não ao corpo aperfeiçoado. Tanto é que morreu. Onde é que está Lázaro hoje? Está no estado intermediário, nesse estado que nós estamos tentando entender, não é? Então, alguns até acham que é melhor falar desse fenômeno em termos de ressuscitação, para fazer distinção entre ressuscitação e ressurreição. Ressuscitação é quando a pessoa volta à existência incorporada, mas com esse corpo mortal. O corpo não foi aperfeiçoado. Enquanto que a ressurreição significa assumir um corpo, agora, ser unido ao corpo, agora glorificado, aperfeiçoado, não mais um corpo mortal, que é o caso que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, estou dizendo, a Bíblia ensina a impossibilidade, não é, dos mortos voltarem, de fazer contato, mas estou fazendo ressalva aqui que a gente tem estas exceções que de maneira excepcional, milagrosamente, com propósitos, Deus fez com que isso acontecesse. No caso de Jesus, por exemplo, João chama esses milagres de Jesus de sinais. Então era um sinal. Jesus estava sinalizando, estava dando pistas a respeito daquilo que ele veio fazer. Então Jesus é aquele que veio vencer a morte. Ele veio para fazer novas todas as coisas. Ele veio para estabelecer novos céus e nova terra. Ele veio para banir a morte da nossa experiência. Ele falou, eu vim fazer isso, eu vim para banir a morte. Agora eu vou dar uma pista para vocês, vou mostrar para vocês que eu posso fazer isso. Lázaro, vem para fora. Percebe? Era só um sinal, era uma pista, não é? Para mostrar, ilustrar o que ele veio fazer. Mas ele só vai completar essa obra de banir a morte da nossa experiência na sua segunda vinda, não é? Mas na primeira vinda ele já deu a pista. Entendeu? Ele, é isso que eu vim fazer. Vou dar a pista agora. Agora, quando eu voltar, a gente acaba o serviço. Né? Mais ou menos isso, entendeu? Então, Deus excepcionalmente deu esses sinais. Eram apenas pistas daquilo que o Senhor veio fazer. Então, eu preciso fazer estas ressalvas. E há outros acontecimentos que não foram ressuscitação, não é? Pois não, Osório? São aqueles casos de pessoas que na ressurreição de Jesus, não é? Também, mesma coisa. Mesma coisa. São sinais, pistas, não é? Porque na ressurreição de Jesus, a morte foi efetivamente destruída, não é? Então, embora ela ainda faça parte da nossa experiência, mas é o mesmo caso, são casos excepcionais. E eu diria mais, não é? Você tem outras exceções que não são ressuscitações de contato com pessoas que já morreram. Por exemplo, não houve aquele caso no Monte da Transfiguração? Não lembra lá? Jesus levou 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, para o monte. E Jesus resolveu dar a eles uma pista, dar a eles um vislumbre da glória eterna. Jesus foi
transfigurado na presença deles. Eles viram, eles tiveram uma visão da glória do Senhor, e eles viram Moisés e Elias. Então houve um contato, porque Moisés e Elias já haviam morrido. Ainda que contato visual. Reverendo, mas como é que foi esse contato visual se eles estão desincorporados, fora do corpo? Não sei, faz pergunta fácil, essa é difícil, eu não sei, mas eu posso dizer que houve algum tipo de contato, ainda que visual, e eles reconheceram Elias, tanto é que disseram: Senhor, que coisa maravilhosa estar aqui, vamos fazer 3 tendas, não é? Para o Senhor, para Elias, para Moisés. Então, percebam, então, são contatos excepcionais, mas em linhas gerais, a Bíblia ensina esta impossibilidade, tá? Oi. Tá. Para falar dessa possibilidade, não é? De contato com os mortos. Ok. Então, eu termino com esse texto. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Ok. Vamos recordar a história. É uma história bem conhecida, é aquele caso em que Saul foi consultar uma mediúnica, uma pitonisa, uma feiticeira lá em Endor, não é? Então, veja bem aí. Vamos ver a partir do verso 3. Vamos recordar a história. Veja bem. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, isto é, pela consulta aos mortos, necromancia é isso, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares?
Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Verso 14. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Que história é essa? Saul, por causa da sua desobediência, passou a ter Deus por inimigo. Isso é uma coisa terrível, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, olha, quem será a nosso favor? Quem poderá nos livrar, não é? Então, preste bem atenção. Saul estava nessa situação por desobediência. Deus lhe virou as costas. Deus se tornou inimigo dele. Deus não falava com ele. De repente, Saul se viu ameaçado pelos filisteus. Tremeu de medo. Tremeu nas bases. O que eu vou fazer? Aí, na hora do aperto, corre para o Senhor, não é? Não é assim que a gente faz? Na hora do aperto, corre para o Senhor. O Senhor lhe deu as costas e não deu ouvidos a ele. E Saul não sabia o que fazer. Bom, não contavam com a minha astúcia? Saul teve uma ideia. Olha, vou atrás do Samuel. Onde é que Samuel morreu? O profeta Samuel morreu, não é? Mas dá um jeito, né? Eu quero saber o que eu vou fazer, eu preciso de socorro. E aí ele contratou os serviços de uma pessoa que oferecia serviços de contato com os mortos. Mas, curiosamente, o próprio Saul, por ordem do Senhor, porque nós vamos ver, hoje não vai dar mais, mas o meu outro ponto era, a Bíblia diz que sugere que é impossível, e depois a Bíblia proíbe, não é? Seria outro ponto, a gente fala sobre isso depois. Mas, por ordem do Senhor, o próprio Saul tinha proibido essa prática em Israel. Mas agora ele queria se servir de algo que ele mesmo havia proibido. O que ele fez? Ele, então, se disfarçou e foi lá
consultar ou contratar os serviços da mulher. A mulher disse, de jeito nenhum, parei com esse negócio, fechei o meu comércio. Não, não, isso vai trazer complicação para mim. Não quero complicação com a justiça. Saul falou, pode ficar tranquilo, a gente dá um jeito, ninguém vai ficar sabendo, pode... Bom, e aí a mulher, quem sabe, por causa de uma oferta, cobrou um preço alto, o rei resolveu pagar. Não, a Bíblia não diz isso, eu estou dando asas à minha imaginação. Então, por alguma razão, ela cedeu e ofereceu os serviços. E fez a consulta e o resultado é que a consulta não foi muito favorável a Saul. O resultado da consulta foi, olha, Deus está contra você, cara, não tem jeito. Você vai morrer, você e seus filhos, e Israel será entregue nas mãos dos filisteus. Essa é a história. Pergunta é, foi Samuel que apareceu lá? Foi um contato real com Samuel? Ou não foi um contato real com Samuel? Há duas possibilidades. Alguns estudiosos dizem, não foi Samuel. Isso é impossível, não foi Samuel, porque não é possível. O que houve ali foi um espírito enganador, foi um espírito de demônios que surgiu ali como se fosse Samuel e enganou Saul. Estes que têm essa interpretação chamam a atenção para o verso 14. No verso 14 diz assim, entendendo Saul que era Samuel. Então, dizendo, olha, Saul entendeu que foi. A narrativa não diz que foi. Foi o entendimento de Saul. Então, essa é uma possibilidade. Aqueles que dizem, olha, não foi Samuel, Saul entendeu que foi e se deu mal. Mas existem aqueles que dizem, não, foi Samuel mesmo. Samuel mesmo. Primeiro porque a resposta dada foi uma resposta de Deus mesmo. Samuel veio e deu uma mensagem de juízo e julgamento a Saul por sua desobediência. Esses dizem, olha, no verso 12, embora no verso 14 diz, entendendo Saul, no verso 12, o narrador diz, vendo a mulher a Samuel. Então, o narrador, aquele que está contando a história, não diz que ela entendeu o que foi Samuel, diz que ela viu a Samuel. Então, o verso 12, o narrador, embora tenha dito no 14 que o Saul entendeu, a mulher não, a mulher viu a Samuel. E esses intérpretes dizem, olha, a reação de espanto da mulher. O verso 14 aí diz que ela gritou. Ou seja, algo incomum aconteceu. Não foi como das outras vezes. Não foi o truque que ela sempre empregou com os outros consulentes. De fato, algo incomum aconteceu, porque diz que ela gritou em alta voz quando Samuel apareceu. Duas linhas de interpretação. A meu ver, não muda muita coisa. Eu acho que a segunda faz mais sentido para mim. Acho que, excepcionalmente, Deus resolveu julgar o pecado de Saul, e aconteceu exatamente como Samuel falou. Dê uma olhada para terminar. Parece que foi um contato real. Dê uma olhada aí para terminar. No capítulo 31.
capítulo 31 de 1 Samuel. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. O que Samuel disse que aconteceria: você e seus filhos vão pagar pela desobediência de vocês. E aconteceu exatamente como Samuel disse. Então preste atenção, qualquer que seja a interpretação, a ideia é a mesma. Se foi um contato real com alguém que já morreu, isso não legitima a prática. Excepcionalmente, por razões de Deus, assim como ele permitiu que Lázaro voltasse para dar uma pista sobre o ministério de Jesus, assim como ele permitiu que Moisés e Elias aparecessem lá no Monte da Transfiguração, ele mandou Samuel trazer juízo e vingança contra Saul. Se a segunda interpretação estiver correta. Entendeu? Isso não legitima a prática. Até porque, nós vamos ver na semana que vem, que além de sugerir a impossibilidade, a Escritura proíbe claramente tal prática. A outra possibilidade é de que não foi Saul ou não foi Samuel, foi um engano, não é? Então, é assim que eu tenho visto são as duas maneiras de ver esse texto, Jétro. Os espíritas que usam a Escritura diz que aqui nós temos um caso claro de mediunidade e que embasa a prática hoje. Não é? É isso mesmo. Esse é o texto mais... É verdade. O único, assim, de... Você pode dizer que Elias e Moisés apareceram lá no Monte da Transfiguração. E é verdade, apareceram lá. Não disseram nada, mas foram reconhecidos e lá estavam. Não é? Então, por isso que eu digo que há essas exceções de contato com o mundo dos mortos. Não é? Mas são exceções e toda a linguagem bíblica sugere impossibilidade. Ok? Muito bem, já passou do meu tempo. Mas, irmãos, na semana que vem a gente continua tentando entender esse assunto à luz da Escritura.